O assunto que a gente vai tratar hoje é pronome, ok? Nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso reto, vamos falar sobre os pronomes pessoais oblíquos, que podem ser átonos ou tônicos, tá ok? E vamos falar também sobre os pronomes de tratamento. Nesse ínterim, nesse meio aí, vamos acrescentando algumas observações interessantes sobre o emprego desses pronomes a que nós vamos nos referir hoje, tá ok? Então vamos lá, boa aula para a gente e vamos começar pelo começo, que é o mais importante. Vamos começar então pela definição básica de pronome. O que seria um pronome? Pronome, segundo alguns gramáticos, é aquela palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Por isso, pronome. Nome aí vamos entender como substantivo, tá legal? Então, isso é o pronome. É aquela palavrinha que acompanha ou substitui um substantivo, relacionando esse substantivo às pessoas do discurso. São três pessoas do discurso, A primeira, que pode ser a primeira do singular ou do plural, a segunda, singular ou plural, e a terceira, singular ou plural também. No momento, para a gente comprovar a definição de que o pronome é aquela palavrinha que acompanha ou substitui um substantivo, dá uma olhadinha neste exemplo que eu estou jogando aí para você. Olha só, Carol comprou uma saia nova. Beleza, Carol comprou uma saia nova, uma frase simples. Vou dar continuidade. Ela trabalhou muito para conseguir economizar. Ok? Então você veja que eu falei Carol na primeira frase e na segunda frase, ao invés de repetir a palavra Carol, eu substituí. Tirei Carol e coloquei no lugar ela. Então essa palavra que você está vendo aí, ela, por estar substituindo um substantivo, Carol, que é um nome próprio, substantivo, por estar substituindo um substantivo, ela é um pronome, ok? Você deve estar percebendo que o pronome, além de substituir um substantivo, ele também evita que você fique repetindo palavras dentro de um texto. Imagine você fazendo um pequeno parágrafo de 5 linhas em que apareça a Carol. Quantas vezes você iria repetir essa palavra caso nós não tivéssemos a possibilidade de usar um pronome no lugar? Não é isso? Então o pronome ele tem essa característica também, Ele nos ajuda a não repetir termos, repetir palavras, substantivos, Então olha esse outro exemplo que eu estou dando para você aí na tela. Minha prima viajou. Até aí tudo tranquilo, não tem repetição nenhuma. Vou continuar esta frase. Ao invés de colocar minha prima gostou do lugar ou daquele lugar, eu não preciso repetir isso. Então eu falo, ela gostou daquele lugar. Beleza? Vê aí que a repetição foi evitada justamente pelo emprego do pronome. Tá? Olha outro exemplo que eu te dei. Eu tenho aí duas frases. A mulher chegou cedo, ponto. A mulher estava doente. Legal? Mas agora a gente já sabe que pode usar o pronome. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aí e vou juntar tudo e usar um pronome para economizar o problema. Então a mulher que estava doente chegou cedo. A mulher que estava doente chegou cedo. Esse que você está vendo ali é um pronome. Por quê? Ele serve justamente para que eu evite a repetição da palavra mulher. Viu anteriormente como é que estava? Eu tinha ali 2 vezes a palavra mulher repetida. A mulher chegou cedo, a mulher que estava doente chegou cedo. Legal? Juntei as duas, elimino uma mulher. A mulher que chegou cedo estava doente. Pronto, acabou o problema. Viu lá? O pronome tem essa característica. Além de acompanhar ou substituir um substantivo, ele também nos auxilia nessa questão de evitar a repetição de uma palavra ou de um termo. Tá legal? Beleza? Então se liga nisso. Isso é pronome, tá bom? Bom, agora a gente vai ver as pessoas do discurso,
São três as pessoas do discurso. A primeira pessoa, né, é a pessoa que fala, no caso aí, eu ou nós. Eu seria o singular, nós seria o plural, ok? Então a primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, no caso seria a pessoa tu, no singular, ou a pessoa vós, no plural, ok? Então, eu falo com a segunda pessoa. Eu falo com a segunda pessoa sobre uma terceira pessoa. Então, a terceira pessoa é a pessoa ou coisa de que ou de quem se fala, né? É a famosa fofoca, ok? Então, olha lá, ó. Quais são os pronomes relacionados à terceira pessoa? Ele ou ela, singular, eles ou elas no plural, ok? Isso aí é bem tranquilo, não é complicado. Você está vendo que tem aí umas coisinhas aí, mas a questão maior é você tentar guardar essas palavrinhas na sua cabeça, tá? Você vai ver que eu coloquei tudo dentro de uma tabelinha para ficar mais fácil, né, de você, de repente, visualizar na hora de estudar, tá bom? Bom, vamos agora falar, então, dos tipos de pronomes. Como eu falei para vocês, a gente vai começar pelos mais simplesinhos, né? Então, olha lá, você tem ali os pronomes pessoais. Como o próprio nome já diz, os pronomes pessoais, eles se referem à pessoa do discurso, mais diretamente às pessoas do discurso, né? Nós temos aí, alguns gramáticos consideram 3 classificações ou subclassificações dos pronomes pessoais. É o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal oblíquo, que pode ser átono ou tônico, e o pronome pessoal de tratamento. A gente não vai entrar nessas questões gramaticais e terminológicas aqui. O interessante é você saber como você deve usar cada um deles, tá legal? Então vamos começar pelos pronomes pessoais do caso reto. O nome é complicadinho, mas eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com esses camaradas aí no caminho da sua vida acadêmica, legal? Olha lá, ó. Os pronomes do caso reto são aqueles que normalmente nós usamos para conjugar os verbos. Lembra lá quando você conjugava verbinho? Eu canto, tu cantas, ele canta ou ela, né? Nós cantamos, vós cantais e eles ou elas cantam, né? Então, esses pronomes pessoais do caso reto, eles normalmente aparecem como sujeito de uma oração. Eles normalmente aparecem ali naquele momento da conjugação ou do sujeito. Se você não lembra mais o que é sujeito, é só você lembrar quais são os pronomes que você usa para conjugar o verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Estou colocando ele e ela para ninguém falar que eu sou machista, tá bom? Vamos lá. Então, continuando aí para você perceber, né? Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Qualquer frase que você faça, esses pronomes deverão estar em posição de destaque de sujeito. Legal? Nós acreditamos no país. Olha lá, ó, nós, quem é que acredita? Nós. Então, nós aí é o sujeito. Ok? Sei lá, eu gosto de viajar no final de semana. Esse eu aí também é sujeito, ok? Então aí você não se esqueça desse detalhe, que os pronomes pessoais do caso reto, eles devem exercer função de sujeito de uma oração. Legal? E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que estão aí do lado, né? Você está vendo que eu não separei, né? Porque o pronome pessoal oblíquo, ele pode ser átono ou tônico. Os átonos são os primeiros, o me, o te, o, a, lhe, se, nos, vos, ok? Esses são os primeiros. Esses são os átonos. E aqueles últimos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, esses são tônicos, tá bom? Mas aí, para não ficar uma coisa muito extensa, eu condensei tudo, botei dentro de uma tabelinha para você ter esses pronomes ao seu alcance. Tá legal? Eu quero que você saiba identificar quando que o é um pronome átono. Quero que você saiba identificar quando o se
é um pronome, porque o se pode ser pronome, o se pode ser conjunção, né? Então aí o se pode ser partícula passivadora, pode ser um monte de coisa. Então a gente tem que saber identificar quando ele é o que a gente quer que ele seja, tá bom? No momento eu quero que você saiba identificar quando ele é pronome. O restante a gente vai aprender com o tempo. Legal? Então olha lá, ó, pronome reto, pronome sujeito, ou pronome que você usa para conjugar verbos. E os outros pronomes? Normalmente os outros pronomes, eles aparecem como complemento de um verbo. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar logo abaixo. Ó, o documento que estava sobre a mesa desapareceu. Ele foi deixado por mim. Ok? Então, neste exemplo que você está vendo, né, o documento é o sujeito, ele foi deixado por mim, esse ele está substituindo o documento ali é sujeito, ele também na posição de sujeito, beleza, ele, pronome pessoal, do caso reto, ok? Frases do tipo, o documento estava sobre a mesa, dobrei ele, guardei ele dentro da gaveta. Esse tipo de frase não é visto com bons olhos, né? Por quê? Você não deve colocar o ele, o pronome pessoal do caso reto, pode ser ele, ela, nós, tu. Você não pode colocar esse pronome como complemento de um verbo. Ele vai estar conjugando o verbo. Eu deixei ele, não. Eu, beleza. Agora, deixei ele, deixar ele, não, né? Você não deve falar deixar ele, assim como você não deve falar amo ele, assim como você não deve falar vi ele, né? Encontrei ele, por aí vai. Legal? Você deve evitar esse tipo de construção, porque quem conhece um pouquinho a língua vai, nossa, esse negócio aí tá meio estranho, né? Você deve falar que eu o amo, né? O deixei-o, encontrei-o, encontrei-a, né? É a melhor maneira de você se expressar, tá bom? Então você deve evitar esse tipo de construção em que o ele aparece depois. E vi ele no shopping. Você não viu ele, né? Você o viu ou você viu o no shopping, né? Beleza? Fica meio estranha a pronúncia, mas é que a gente não está muito acostumado. Então esta mesma frase que eu dei para você aí em cima, o documento estava sobre a mesa, dobrei ele, guardei ele na gaveta, você poderia tirar o ele e colocar no lugar o o. Dobrei-o e guardei-o na gaveta. Pronto, matou a charada, matou a questão. Claro que existe uma regrinha, né? Não é sempre que você vai colocar o o, né? Às vezes você tem que colocar o lo, o lá, o los, ou o las, ou o no, na, nos, nas, legal? Não é sempre, às vezes esse pronome ele vem ali misturado com uma outra letrinha, tá bom? Mas no momento, para início de conversa, você tem que entender isso. Evita, deixei ele, fala deixei-o, ok? Evita, encontrei ele, encontrei-o, ok? Ficaria melhor a sua pronúncia, legal? Então, esses são os pronomes pessoais oblíquos. De um lado, o pronome pessoal reto. Funciona como sujeito e a gente usa para conjugar os verbos. Pronto. Do outro lado, os pronomes pessoais oblíquos. Legal? Que são aqueles que nós normalmente vamos usar como complemento de um verbo. Legal? Eles virão para completar, ao invés de você colocar um ele depois ou um ela depois, você pode colocar um o ou um a e por aí vai. Legal? Então esse é um emprego mais básico, tá? Claro, já que a gente está falando dos pronomes pessoais oblíquos, é importante falar para você tomar cuidado quando você for usar o pronome mim, né? A gente ouve muito o aluno falar, traz o caderno para mim ver. Não, você não pode falar para mim ver, né? Você está vendo? Depois do mim tem um verbo, que é o verbo ver, né? Lembra que eu falei para você que o pronome que conjuga verbo é o pronome pessoal do caso reto? Então você não pode falar traga o caderno para mim ver. Não, se tem o verbo é traga o caderno para eu ver.
Ok? Beleza? Então deve ficar assim. Traga o caderno para eu ver. Para mim, ver está errado, né? Ninguém, assim, eu não vou te crucificar se você falar isso do meu lado. Mas imagina, você numa situação de emprego, né? Vai fazer uma entrevista de emprego e solta uma dessa na frente do entrevistador. Ele já vai ficar meio assim, né? Você pode ter certeza que você vai perder essa vaga, entendeu? Então fica ligado nisso, não é para mim ver, é para eu ver. Agora, professor, então quando é que eu vou usar o para mim? Quando você não tiver o verbo depois. Traga o caderno para mim. Beleza, legal? Traga o caderno para mim. Veja que não tem nenhum verbo depois desse mim, ok? Eu não vou falar traga o caderno para eu, não, traga o caderno para mim. Então é assim que você tem que se expressar. Traga o caderno para eu ver. Traga o caderno para eu ler. Ou traga o caderno para mim, simplesmente. Ok? E professor, quando é que eu uso o para mim lá na frente da oração? Olha só, quando você usar o para mim lá no início da oração, você vai ter na fala uma pausa. Na escrita, essa pausa é marcada pela vírgula. Legal? Ou seja, quando você estiver escrevendo e o para mim estiver lá na frente, depois do mim você coloca uma vírgula. Ok? Se você estiver apenas falando, você vai marcar essa fala com uma pausa. Simples, né? Você não precisa parar 10 segundos, não. É coisa simples. Você pode falar, ó, para mim, vírgula, estudar é a melhor coisa. Viu aí? Para mim, vírgula, estudar é a melhor coisa. Ok? Isso equivaleria a dizer que estudar é a melhor coisa para mim. Viu lá? O para mim está lá atrás. Se eu antecipo, jogo esse para mim lá para frente, aí eu tenho que colocar uma vírgula, né? Tem que botar uma pausa para a gente poder separar aí esse para mim do estudar. Para mim, vírgula, estudar é a melhor coisa. Ok? Então fica a dica aí para você não tropeçar nessas questões. Ok? Uma outra coisa que eu percebo muito também, as pessoas falando, né, e vale a pena a gente falar para vocês, é o emprego do mim e ti. Ok? Bom, normalmente a gente ouve, né, as meninas tristes chorando pelo canto. O que houve? A gente terminei o namoro com meu bofe, minha bofa. Hoje em dia o negócio está louco, né? Então aí você pergunta o que houve. Não, eu falei para ele, para ela que não há nada mais entre eu e ele. Sorte, né? Porque a gente sabe que não é entre eu e ele, né? Se você já assistiu aqueles vídeos que eu coloquei lá no canal sobre as dicas, né? Você deve falar que não há mais nada entre mim e ele, ok? Ou se você falou diretamente para ele, não há mais nada entre mim e ti, ok? É estranho, é um pouco, porque a gente não está acostumado, mas se você começar a praticar, você vai se acostumar. E aí quando você se acostumar, fácil, mamão com açúcar, ok? Então se ligam no que eu estou te falando, legal? Não há mais nada entre mim e ti. Se você disser não há mais nada entre eu e você, o cara vai ficar feliz se ele tiver assistido a minha aula. Mas se você for bonitinho, deixa pra lá. Vamos lá. Então eu queria dar esses toques aí para você não cometer algumas gafes, né? De vez em quando a gente vê aí a galerinha cometendo umas gafes, né? Que são normais. Isso aí é coisa normal da fala do dia a dia, ok? Então fica a dica para você usar, pelo menos de maneira menos complicada, esses pronomes aí pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos, ok? Então vamos dar continuidade. Falamos aqui desses pronomes, agora a gente vai lá nos pronomes de tratamento. Olha só, os pronomes de tratamento, como o próprio nome já diz, né, são aqueles pronomes que a gente usa no trato, né? Quando vai tratar com uma pessoa de maneira respeitosa, né?
ou até mesmo de uma maneira informal, você utiliza algumas palavras, legal? Então, os pronomes de tratamento são aqueles que a gente usa para se dirigir ao interlocutor. Interlocutor é aquela pessoa com quem você fala, né? Vocês, no caso, agora são os meus interlocutores. Eu estou falando com vocês. E o pronome de tratamento a gente usa para que esse trato, né, essa forma de tratar com o outro seja no mínimo formal, né, uma coisa mais educada, né? Então, nessa tabela que está aparecendo aí para você agora, tá vendo aí? Esses são os pronomes de tratamento que nós normalmente deveríamos conhecer, né? O senhor ou senhora é um tratamento respeitoso, né? Você não vai chegar para uma senhora lá, cabelo grisalho, ou até uma pessoa que seja mais velha do que você. Imagina, você tem 12, 13, sei lá, 14 anos, vai chamar uma pessoa de 50 anos de você. Se você não tiver uma intimidade com essa pessoa, é meio esquisito, né? Legal? Existem pessoas que fazem questão de serem chamados de você, mas isso aí é uma questão pessoal. Antes desse pessoal, você tem que conhecer a pessoa. Ela vai falar para você, ok? Olha lá, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Imagina você diante lá de uma autoridade qualquer, lá um príncipe, você chama um camarada de, sei lá, e aí, compadre, como é que tá a parada? Né? Vai pegar mal, né? Vai ser difícil você encontrar um rei aqui, mas vai que, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, você saber mais ou menos quando e como você usa esses pronomes é interessante. Claro que você vai dar uma olhada nisso aí, vai tentar dar uma decorada, você está vendo que não é grande coisa, né? É fácil, tá? Existe um que não está nessa relação, que é justamente o pronome você, né? Porque o pronome você, ele se tornou o coleguinha de quarto, né? Todo mundo usa você. E por conta de todo mundo usar de maneira exagerada até, o você, ele se tornou, ele acabou tendo um emprego mais informal, né? Então, na verdade, o pronome você é um pronome de tratamento, só que não tem essa coisa da formalidade dos outros, né? Os outros têm uma coisa mais respeitosa, né, tal. Você não, você já é uma coisa mais informal, mais cotidiana, mais... conheço fulano de tal, então eu uso você, entendeu? Então, numa relação em que não há essa coisa da hierarquia, né, da superioridade, todo mundo ali no mesmo patamar, então a gente usa o você, tá? Então, o você tem essa informalidade, ok? Beleza, então essa é a tabelinha, você vai dar uma olhada, mas o mais interessante disso aqui é saber quando é que você usa o Vossa Excelência, ou Vossa Majestade, ou Sua Majestade. Isso é importante você saber. Então, olha lá, ó, só utilizamos Vossa quando falamos diretamente com a pessoa, com o interlocutor, ok? Então, imagine esta seguinte situação. Maria está conversando com o rei e ela está falando diretamente com ele. Olha como ela vai falar. Vossa Majestade está se sentindo bem hoje? Ela está falando diretamente com o rei. Vossa Majestade está se sentindo bem hoje? Aí o rei vai lá. Não, sim, só acordei meio indisposto. Ok? Então ali, ó, Maria usou vossa porque estava conversando diretamente com o rei. Caso ela estivesse falando comigo sobre o rei, ela não utilizaria o vossa, ela utilizaria sua majestade. Então, Maria, dentro da mesma situação, falaria, sua majestade disse que acordou meio indisposto, ok? Então, aí, como a Maria está falando comigo sobre o rei, ela usa sua majestade. Se ela estivesse falando diretamente com o rei, ela falaria Vossa Majestade. A mesma coisa, né? Você vai lá no Vaticano, encontra o Papa, né? Você vai chamar, conversando diretamente com o Papa, Vossa Santidade, não é isso? Agora, chegando aqui no Brasil, você não. Sua Santidade, o Papa era uma pessoa incrível, um exemplo, né? Então é isso. Quando você fala diretamente com a pessoa, você usa vossa. Agora, quando você está com alguém falando sobre aquela pessoa, aí você vai usar
sua, né? Sua majestade, sua santidade, sua excelência e por aí vai, ok? Então, eu espero que você tenha entendido, né, para início de conversa, esse nosso assunto, tá legal? Um abraço e, se Deus quiser, a gente continua na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau.